Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite. Quero convidar você para abrir a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20. Hoje nos compete falar de um tema muito sensível nos nossos dias, que é a honra aos pais. É raro ouvir falar esse tema hoje em dia, então eu estou muito feliz. Mas também confesso para você que foi uma semana difícil. Na preparação dessa palavra eu fui amassado, moído, dormi de madrugada, fiquei sem comer, fiquei igual um doido. Mas essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é como é que é o nome daquilo? Aquelas faquinhas que passam manteiga. Ela tem um nome, né? Sabe aquela passam uma manteiguinha? Não, a palavra diz que ela é uma espada cortante de 2 gumes. Então não poderia ser diferente. Eu espero que você também seja transpassado essa noite. Êxodo 20 diz assim, versículo 12, os 10 mandamentos, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vou repetir, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém? Essa questão da honra aos pais é uma questão muito importante aos olhos de Deus. Em toda a Bíblia a gente vai ver isso. É um tema da maior gravidade para Deus. Tanto é que quando ele foi condensar todos os seus mandamentos em 10, ele colocou quase que esse mandamento de honra aos pais numa posição central ali. E ao longo de toda a lei você vai ver isso dali. Inclusive em termos de punição. Então, na antiga aliança, por exemplo, você vê isso lá em Levítico, capítulo 20, versículo 9, diz o seguinte: aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será morto. Era um crime capital amaldiçoar pai e mãe. Aí você vai perguntar, mas o que é amaldiçoar pai e mãe? E aí eu fui pesquisar o que é amaldiçoar. E aí o Treasure of Scripture Knowledge Cross References, olha só, ele diz o seguinte: o termo Yekalel, amaldiçoar, significa não apenas maldizer, mas falar com desprezo, com desrespeito ou zombar de uma pessoa, de modo que estão incluídos aqui todos os discursos que tendem a diminuir os nossos pais aos olhos dos outros, ou tornar os seus julgamentos e a sua piedade suspeitos e desprezíveis. Provérbios 20, 20 diz o seguinte: se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profundas das trevas. Provérbios 30 e 17 diz: os olhos de quem ridiculariza o seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Bom, você já percebeu que o negócio é sério, né? Não é uma linguagem meio suave, assim, eu acho que Deus não vai ficar muito feliz contigo. Não, o negócio é trágico. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que permanece o mesmo princípio. É por isso que em Efésios 6:1, Paulo vai dizer o seguinte: filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Bom, pela nossa lógica, teria que ser o pai primeiro, né? Os pais, mas ele vai nos filhos, e depois ele faz só um cumprimento para os pais. E quando a gente vê assim Jesus nos seus dias na carne, você percebe que ele mesmo obedeceu esse mandamento. Com 12 anos a gente percebe lá em Lucas 2, no final do capítulo 2 de Lucas, que Jesus já tem consciência, maturidade da sua missão, da sua identidade como filho encarnado de Deus. Quando ele diz para os seus pais que lhe convinha cuidar dos negócios do seu pai, e ele já deixa os mestres ali abismados no templo. E aí ele volta para Nazaré, e a Bíblia diz lá em Lucas 2,51 que em tudo ele lhes era sujeito. E nós temos uma certa fantasia a respeito de Jesus. Eu pelo menos tinha, né? O meu conceito de Jesus era o seguinte: com 12 anos ele aparece em Jerusalém, no templo com os doutores, depois ele volta para Nazaré, e ele só vai reaparecer aos 30 anos de idade. E aí a gente acha que nesses 18 anos, que é dos 12 aos 30 anos, Jesus ficou num ócio sagrado, né? Jesus ficou lá, passeando nos bosques, na nossa mente.
ele ficou lá estudando a palavra no alto de uma pedra, como um mestre Jedi, né? Ele ficou lá e tal. Não. Jesus foi experimentado em todo tipo de sofrimento. Quando você percebe que a figura de José, no começo do ministério de Jesus, não existe mais, não é mais citada, provavelmente Maria era viúva. E Maria era viúva mesmo, você percebe isso na crucificação, quando Jesus pede para que João, o discípulo, cuide da mãe dele. Então, viúva já era Maria quando Jesus era solteiro. E Jesus, como filho mais velho, você sabe que eles eram uma família extremamente pobre. Eu não vou entrar em detalhes disso, não é o objetivo aqui. Mas era uma casa cheia de filhos e uma viúva que não tinha como se sustentar. E provavelmente o adolescente mais velho dessa penca de irmãos teve que assumir tudo. Teve que vender cadeira, banco, para conseguir trazer comida para dentro de casa. E em tudo ele era sujeito aos seus pais e depois à sua mãe. Será que Jesus não era superior intelectualmente a Maria? Provavelmente. Porque sabemos que ele sabia ler, escrever, ele frequentava a sinagoga, que as mulheres não podiam frequentar. Mas em tudo ele era sujeito. É difícil ser sujeito quando você percebe que você ultrapassou alguém intelectualmente, não é verdade? É muito difícil. Mas Jesus honrou seus pais. E não só os seus pais terrenos, mas também o seu pai. Quando xingaram ele, dizendo que ele estava possesso, em João 8,49, ele diz: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu pai, e vós me desonrais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre honra aqui. Você já percebeu a importância que isso tem na Bíblia. Agora a gente vai definir o que é isso daí. Geralmente, quando você vê um líder falando sobre honra, vamos falar sobre honra, eu não sei você, mas eu pensava assim, bom, eu acho que ele agora vai fazer um discurso para fomentar um monte de puxa-saco. Honra, porque não sei o que, a gente tem que ir lá, ficar bajulando, ficar dando presentinho publicamente, rasgando seda. Então eu tinha 10 pés atrás com esse negócio de honra, né? Mas honra não é sinônimo de bajulação pública, honra não é sinônimo de ficar dando presente, demonstrando afeição, demonstrando simpatia. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que o coração da honra pelas Escrituras anote isso, é reconhecer a dignidade da posição de outra pessoa. Honra é quando você reconhece a dignidade da posição da outra pessoa. Então, quase todas as citações de honra na Bíblia, elas vão ter alguma dignidade de posição envolvida. Jó, por exemplo, 19:9, Jó fala: da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Você percebe que Jó se sentia numa posição de rei, e agora Deus abateu ele, e ele sentiu como que caído de uma posição. Você vê isso em Provérbios 3:9, quando diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Por que honra? Por que honrar o Senhor? Porque quando a gente devolve para Deus financeiramente o que Ele fez chegar na nossa mão, é um reconhecimento da posição de dignidade do Senhor. Qual é a posição do Senhor com relação à nossa renda? É que nós temos uma dependência total dEle, para que a renda chegue na nossa mão. Ele está acima de nós. Se Ele fecha a torneira lá em cima, você não tem nada que ofertar. Você não tem de onde respirar. Então nada mais justo do que você honrar a Deus pela sua posição de macro provedor. E Salmo 8 vai falar da posição do homem. O que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então perceba que Deus deu para os homens uma posição de dignidade na criação. Por isso que o homem merece honra sobre a criação. E aí 1 Pedro 2,17 eu acho maravilhoso, porque diz o seguinte: por favor, preste atenção. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então tratai quem com honra? A todos. Agora ele fala: amai os irmãos. Certo? Então você percebe que ele faz uma distinção entre amor e honra. Ele diz: amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Não está falando assim: se você amar o rei, você deve honrá-lo. Porque senão ninguém ia honrar o rei, certo? Nós estamos falando aqui do Império Romano opressor, extremamente injusto, violento. Então,
Isso seria incabível, mas ele diz, não estou falando para vocês amar, não estou falando para vocês idolatrar quem está em posição de dignidade, mas você tem que honrar. E esse é o problema, é que a gente encheu o conceito de honra de sentimentalismo e de subjetividade pessoal. O que eu quero dizer com isso daí? É que a gente atrelou a honra aos nossos afetos e às nossas preferências pessoais. E aí a gente começou a restringir e a condicionar a que a gente só vai honrar as pessoas que a gente gosta, as pessoas com quem eu simpatizo, ou então eu só vou honrar, na nossa mente pós-moderna, as pessoas que realmente elas são uma fonte admirável de virtudes. Porque se ela não for uma fonte admirável de virtudes, se ela não se provar para mim que essa pessoa é uma pessoa extraordinária, talentosa, ilibada, honesta, humilde, sempre querida, sempre bacana, sempre uma santa imaculada, e se eu descobrir uma mancha nessa pessoa, uma falha no seu jeito de ser, eu vou massacrar essa pessoa. Eu não vou dar honra patavina nenhuma para essa pessoa, porque ela não merece o meu respeito. Então você percebe a distorção? A gente foi atrelando o princípio da honra, não a posição mais de dignidade, mas a se eu gosto ou se eu concordo com o que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo, e não mais com a posição que ela está. E aí, gente, é muito fácil, a gente passou a afrontar, difamar, detonar, ofender, de todas as maneiras possíveis, quem caiu do pináculo dessa perfeição. A gente subiu a régua da honra e falou, cara, eu acho que aqui só tem uma ou duas pessoas que eu realmente tiro o meu chapéu. Mas de onde que a gente tirou esse conceito? Porque esse não é o conceito da palavra de Deus. E aí a gente está vendo isso na igreja, mas quando a gente olha para o mundo, isso daí está transbordando do mundo para a igreja. Porque a gente percebe, por exemplo, quando você liga lá a TV ou a rede social, você percebe vídeos de gente protestando e chegando lá, um exemplo, na estátua do Bandeirante lá, que desbravou o Brasil, ajudou a fundar o Brasil, e a galera está lá tocando fogo na estátua do cara, decapitando a estátua do cara. Por quê? Não, porque esse cara, ele escravizou indígena. Sim, esse cara teve erros, esse cara não pode ser imitado, ele não é uma fonte de inspiração, de imitação, mas se não fosse pelo suor desse cara, se não fosse pelo que ele fez, pelo que ele sofreu, pelo que ele enfrentou, às vezes entrando 1000 quilômetros para dentro do mato fechado, em 1500 e 1600, sem GPS, sem sinal de Wi-Fi, eu e você não estaríamos aqui. Ele foi um dos fundadores da nação. Não, mas não interessa o que ele fez, ele não merece honra porque ele teve um pecado, então nós vamos decapitar essa estátua, nós vamos tocar fogo. Não, mas espera aí, a relação de honra não tem a ver com a perfeição do honrado, tem a ver com a posição de dignidade. Ele fez isso daí, mas a gente não quer saber disso daí. A gente vai lá e cancela o cara, cancela a memória do cara, achincalha as pessoas, detona com as riscas do mapa, avacalha com as pessoas, engrandece as suas falhas, para a gente se livrar e não pagar honra para ninguém, porque a gente é bom. Então esse espírito do nosso tempo, ele não tem a ver só com o pai, a mãe, ele tem a ver com toda a figura de autoridade. Então eu não considero mais digno de honra o policial, o professor, o pastor. Não considero mais ninguém com honra, porque todo mundo é podre igual eu. Então o professor, sabe, dá para os pés, porque é só um profissional ali ganhando mal. A gente começa a entrar nesses meandros subjetivos e desonra geral mesmo. E aí tem um agravante nessa história, é que a gente vive num tempo que eu acho que talvez nós somos uma das primeiras gerações da história que o desenvolvimento tecnológico, que os meios de comunicação fazem com que a gente iguale ou supere os nossos pais em termos de informação e de conhecimento numa idade extremamente precoce, entendeu? Numa idade extremamente imatura.
E aí a gente olha para eles e fala: eu sei mais que você. Não, mas eu, tipo, só falta falar: baixa a bola, eu sei o que eu estou fazendo, mais do que você. E a gente vai lá e desonra mesmo. Antigamente, quando você era novo, você podia não simpatizar com seu pai, por exemplo, você podia não simpatizar com a sua mãe, mas você respeitava. Por quê? Porque você dependia do seu pai e da sua mãe para aprender uma profissão, para entender como é que funcionavam as coisas, para ser apresentado no mercado. Esse é o filho do fulano de tal, entendeu? Depois foi passando e aí começou a influência do conhecimento do pai e da mãe começou a diminuir, porque eu já não aprendia mais a profissão do meu pai e da minha mãe. Começou a vir os cursos técnicos e tal, então você começava a precisar do conhecimento do seu pai e da sua mãe em algumas ocasiões mais raras. O meu avô era marceneiro, o meu pai foi estudar para ser eletricista industrial, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o meu pai ainda respeitava o meu avô, porque o meu pai precisou construir uma casa quando ele queria casar, aos 18 anos. Então ele foi pedir conselho para o pai marceneiro. E o pai, meu avô, ajudou meu pai a construir a casa de madeira. Está entendendo? Qual que é o problema? É que hoje, em termos de consulta de conhecimento, de dependência de informação, eu não estou mais nem aí para o meu pai e para a minha mãe. Porque o meu pai agora é o Google. Porque o seu pai, a sua mãe é o YouTube. Então, para que eu vou precisar respeitar? Não é verdade, gente? Não é a crise que a gente vive? Estou falando alguma coisa estranha a vocês? Então, eu não preciso mais, sabe? E esse século é o tempo que nós vivemos, de extrema tentação em a gente desonrar. De extrema tentação a gente dar com os dois pés no peito mesmo e detonar, especialmente pelas costas, quando a pessoa não está vendo e não tem a mínima chance de defesa. Agora, não tem nada a ver isso daí com o princípio da palavra de Deus, porque eu volto a falar que o princípio da palavra de Deus é o seguinte: o mérito que nós devemos às pessoas em posição de dignidade, seja pai, seja governo, seja policial, seja professor, seja qual for a figura de autoridade, não depende da nossa simpatia por eles, nem da nossa admiração pelo seu caráter ilibado, perfeito, pela sua capacidade intelectual, mas decorre da dignidade inerente que Deus deu a eles. E a gente não tem desculpa para chegar e dizer: não, mas eu não gosto, e por isso eu não quero dar essa colher de chá, por isso eu não vou dar meu braço a torcer. Quando você faz isso, você desagrada o Senhor. Então, na verdade, falta equilíbrio para a gente. E falta equilíbrio para a gente porque sobra orgulho. Você está entendendo? A gente é parcial quando a gente olha para os outros, em todo tipo de julgamento. Eu vou te dar um exemplo. Você vê um bêbado caído ali na calçada, porque ele tomou todas que podia. É um cara viciado, um cara na sarjeta. Geralmente nós vemos ali e falamos: está ali um bêbado caído. Não, mas espera aí, é um homem bêbado. Parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Porque quando eu falo é um bêbado, eu estou falando de um vício. Estou falando de uma pessoa afundada, sabe? Eu não estou falando que é um homem que está ali. E daí vai vir alguém dizendo: não, mas esse homem vai começar a ser parcial para o outro extremo. Eu não vê mais que é um bêbado, só vê que é um homem. É um homem, ele foi vítima da sociedade, ele é um tadinho, porque ele não sei o que e tal. Não, mas como é que Deus vê? Será que Deus vê um bêbado ou será que Deus vê um homem? Não, Deus vê um homem bêbado. Deus vê um homem no sentido de uma dignidade intrínseca, criacional, que Deus conferiu a ele, criado à sua imagem e semelhança, que está ali caído, que não merece ser esquecido na sarjeta por nenhum de nós. Mas por outro lado, Deus olha e fala: é um homem, porém bêbado, um homem escravo do pecado, um homem caído, um homem pisoteado pelos vícios, um homem que está sendo tolo na sua resposta à sociedade tentadora, que tem sim a responsabilidade de se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. A gente não consegue equilibrar. Então sabe o que a gente faz? A gente produz, por um lado, ídolos, homens e mulheres que nós colocamos no pedestal, que defendemos até debaixo da água, que idolatramos mesmo. E esses a gente faz vênia, esses a gente, somos discípulos desses caras. E por outro lado, nós temos aqueles, que são a grande maioria, que a gente detona e não vê nenhuma qualidade sequer, e acha que isso serve como desculpa para a gente desonrá-los.
Então, quando a gente começa a reconhecer a dignidade das pessoas, a gente começa a ter equilíbrio. A gente começa a ter a visão de Deus. E a visão de Deus é: essa pessoa tem dignidade e ela tem falhas. Apesar das falhas, ela continua com dignidade. Apesar da dignidade, ela sim possui falhas. E essa é uma visão madura das pessoas. Quando você olha e fala, ela merece ser reconhecida na sua dignidade. Ela tem uma posição de honra, e eu não posso fugir disso. Mas ela está sendo reprovável aqui, ela cometeu uma falha aqui. E esse é o grande desafio. É quando você percebe que alguém em posição de dignidade está cometendo uma falha, e inescapavelmente é você que tem que falar para ela. Porque daí você entra num campo muito sensível aqui. Você tem que chegar, se isso te compete. Primeiro você tem que conferir se isso te compete. Tem coisas que não te compete. Minha mãe, uma época, ela queria desabafar um pouco. E ela começou a desabafar um pouco comigo. E teve um momento que eu falei: mãe, eu te amo, eu te respeito, mas não sou eu que vou. Eu não consigo ocupar esse papel de te ouvir. Porque quando eu te ouço, eu vejo também as tuas falhas, não só a falha da outra pessoa. E se eu for te falar, tu não tem capacidade para ouvir, porque tu vai achar que é o teu filho te atacando. Por mais que eu escolha as palavras. Então assim, procura uma irmã, procura uma conselheira, procura alguém, que não está rolando. Então tem coisas que não é para você. Agora, se você percebe que tem alguém em posição de honra perto de você, e que você precisa sim dar o toque, porque se você não falar, ninguém vai falar, e você em amor precisa dar um toque, você tem que entrar com muita graça nesse terreno. Você não vai entrar num ringue para trocar soco com a pessoa. Você vai entrar num campo de amor, de falar a verdade, com respeito, num campo de honra. Gente, isso aqui é difícil. Parece, bonito, o pastor falando, tá, isso aqui é difícil, sabe por quê? Porque você não está entrando no ringue, mas geralmente a pessoa já está te esperando lá com as luvas. E aí você entra ali na paz e amor, no respeito, daqui a pouco a pessoa vem, está uma bordoada, a segunda, daqui a pouco, então é para brigar, então peraí, vamos abrir o baú. Mas não nos compete isso, sabe, irmãos? Não nos compete. Então a gente precisa ter equilíbrio, sabe? Mas meu pai, cara, o pastor, meu pai é o diabo, cara. Você está falando isso daí porque você não conhece meu pai. Não, cara, porque minha mãe é Satanás encarnado em pessoa. Então, não é, você fala isso daí porque se fosse você lá. Bom, então deixa eu te dar um exemplo. Judas capítulo 9, versículo 9. Judas, versículo 9, Judas está falando dos falsos mestres. E ele vai fazer um contraponto entre os falsos mestres que não respeitavam pessoas em posição de autoridade e Satanás. E Miguel. Olha o que ele fala, Judas 9. Estes falsos mestres rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, veja o contraponto agora desses falsos mestres. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Não é admirável isso? Miguel está em luta, em batalha espiritual contra Satanás a respeito do corpo de Moisés. Provavelmente Moisés tinha falecido e Satanás queria expor esse corpo de alguma maneira para que o povo idolatrasse, provavelmente. Qual seria o interesse do diabo em disputar pelo corpo do cara? E Miguel quer impedir Satanás de fazer isso, e os dois estão num fight ali, e não devia ser um fight leve, certo? Com certeza o diabo xingou Miguel de tudo. E aí você pensa, agora Miguel vai revidar. Miguel vai falar: seu desgraçado, seu condenado, seu endiabrado, né? Mas Miguel, o que Miguel faz? Miguel reconhece posição de dignidade no diabo. Meu Deus, pastor, que isso? Está falando que o diabo é digno? Não, é porque os dois eram anjos, concorda? Então o Miguel não vai xingar. Cara, se Miguel não xingou o diabo, por que a gente acha que pode sair xingando aí? A não ser que seu pai seja pior que o diabo. Aí
Aí pede para o teu pai abrir um curso no YouTube para o diabo se matricular. Você está entendendo isso daqui? Isso aqui é muito sério. Isso aqui me moeu a semana toda, isso aqui. Então, quando Paulo vai falar para Timóteo, o jovem Timóteo, que tinha como pastor de exortar pessoas mais velhas do que ele, cara, que sinuca de bico para Timóteo. Como é que ele faz isso? Então, Paulo fala lá em 1 Timóteo 5:1. Timóteo, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Você está entendendo o campo onde você está entrando? Você tem que entrar entendendo que ali é um lugar de respeito. Se a pessoa te desrespeitar e não aceitar a tua palavra, você se afasta. Você não entra no ringue, jamais. Jamais. Isso aqui é abominável ao Senhor, porque é uma posição de dignidade. Mas pastor, mas é que o meu pai e minha mãe... Sabe o que eu gostaria que esse mandamento tivesse? Vou ser bem honesto com você. Eu gostaria que esse mandamento tivesse umas 4 páginas de cláusulas condicionantes. Honra teu pai e sua mãe, honra teu pai e a tua mãe. 2 pontos. 1, se ele for querido com você e respeitar o seu papel. Número 2, se ele for gentil, bem educado e também fizer o papel que lhe cabe. Número 3, se ele, eu gostaria, nas ocasiões ele for gentil, se ele realmente for, se ele servir ao Senhor, se ele usar um vocabulário certo, ideal. Não tem, o mandamento é seco e vai na veia. Honra teu pai e a tua mãe. Não, é isso, ponto. E mandamentos que não têm condicionantes, a verdade é que as condicionantes não têm porque elas não devem estar lá. Ou seja, a gente precisa honrar os nossos pais pela dignidade da posição de pai e mãe, ponto final. Em mandamentos assim, a gente vai ser medido não pela condicionante do outro, mas pela nossa fidelidade ao mandamento. Então, honra teu pai e a tua mãe. É que assim, gente, sem honra a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se você não aprender, a gente não aprender esse princípio da honra, se a gente não honra os pais que vê, como é que a gente vai honrar a Deus que a gente não vê? A gente precisa disso daí. A maneira como a gente honra ou desonra as pessoas nos nossos relacionamentos vai revelar 2 coisas sobre quem somos: o nosso grau de humildade e o nosso grau de gratidão. São coisas básicas. Então o Senhor, ele vai fomentar esse princípio fundamental da honra no nosso coração, desde a idade mais nova, porque o nosso Deus é maravilhoso. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso usando ferramentas para nos ensinar a honrar apesar dos pesares. Sabe quais são as melhores ferramentas, ou as primeiras ferramentas que Deus vai usar para fomentar esse princípio de honra na nossa vida? Serão aquelas figuras de autoridade que estão mais próximas da gente, e que exatamente por estarem mais próximas da gente, nós enxergamos mais defeitos nelas. Já viu o desafio que é isso? A figura que você mais tem que honrar, a primeira figura, vai ser aquela que pela convivência você mais vai enxergar defeito. Cara, não é fácil, né? Só eu que sofro com essas coisas. Olha que eu tenho 40 anos. Você não, né? Cara, você é demais. Então Deus vai, sabe? E isso daí, gente, é a escola divina do sofrimento doméstico. É ali que Deus vai pegar a gente. É ali que a gente vai ser mais a gente. É ali que o nosso grau de espiritualidade vai ser auferido pelo Espírito Santo. Não no retiro lá, no meio do mover. Lá em casa. É lá em casa que Deus vai auferir, vai medir qual é a temperatura da tua real espiritualidade. Porque é quando você vê todos os defeitos da pessoa e ter que submeter e honrar ela pela condição de dignidade que ela tem, cara, ali você vai ser aprovado ou reprovado pelo Senhor. Então, mas por que Deus é tão enfático nesses mandamentos, gente? É que através da honra aos pais que Deus vai começar a moldar
os seus servos humildes, os seus servos quebrantados, os seus servos purificados de uma coisa que está dentro da gente: sede de poder. É quando a gente começa a honrar os outros que Deus vai começar a humilhar a gente e nos fazer ser libertos desse monstrinho que está escondido lá na caverna da nossa alma, chamado poder e arrogância. E então o Senhor vai nos moldar e nos moldar e nos moldar, e assim seremos servos aprovados pelo Senhor. Aprovados para quê? Para nós nos tornarmos amanhã figuras de autoridade segundo o coração de Deus. E aqui a gente vai entrar com o exemplo da vida de Davi. E a vida de Davi é muito rica para isso. Por quê? Porque se teve um cara que foi amassado pelas figuras de autoridade, esse homem foi Davi. Concorda comigo? Davi foi pisoteado pelas duas maiores figuras de autoridade que podia acometer um cidadão. Primeiro, pelo seu pai Jessé. Segundo, pelo seu rei Saul. Então Davi foi matriculado nessa escola. Em primeiro lugar, Davi não foi honrado por seu pai Jessé. Cara, Davi parece que nasceu, quando você olha assim, começa a ler a história dele, parece que ele nasceu para sofrer mesmo. Cara, fala, esse cara foi batizado aqui com a unção do Murphy, a lei de Murphy. Porque no começo tudo que podia dar errado pro cara. Parece que quanto mais ele se esforça, mais ele leva marretada. Mas um homem aprovado por Deus, ele vai se revelando não só pela forma como ele dá honra para os outros, mas também pela forma que ele reage quando os outros não dão honra para ele. Eu vou repetir: um homem de Deus vai se revelando, um homem e uma mulher de Deus, tá? Vai se revelando não só pela maneira como ele está determinado a dar honra a quem deve, mas como também ele reage quando os outros que deveriam não dão honra a ele. Daí o cara se sente duplamente lixado. Primeiro, eu dou honra, não é fácil. Segundo, eu não recebo a honra. Pelo contrário, parece que eu planto coisa boa e explode coisa ruim na minha cara. Essa é a figura que Deus usa para amassar e lixar esse homem chamado Davi. Então Davi não foi honrado pelo seu pai Jessé, você sabe disso, né? Quando Samuel chega lá na casa de Jessé para ungir o novo rei, Jessé jamais cogita o Davi, ele cogita todos os outros, menos o Davi. Você percebe isso no trato com que Davi certamente declarou que foi atacado por um leão, que foi atacado por um urso, e o seu pai não demonstra nenhuma piedade. Tipo assim, beleza, Davi, bonita história, agora amanhã cedo quero você lá de volta, né? Você percebe que em nenhum momento, você nunca viu Jessé honrando Davi. Agora, Davi, por sua vez, sempre honrou Jessé. É impressionante isso. Davi, sempre que era elogiado, ele fazia questão de falar: sabe quem é meu pai? É Jessé. Aí você fala: mas é natural, as pessoas se apresentavam assim na época. Não, Davi, quando todo mundo já sabe quem ele é, ele fala: eu sou filho de Jessé. Cara, ele tem um orgulho de falar desse pai. A prova disso está lá em 2 Samuel 23, quando Davi já está velhinho. Cara, Jessé já está podre no túmulo. E daí Davi, velhinho, vai falar as últimas palavras em público. E daí ele vai fazer o último discurso dele. Está lá o cara com a pena lá, esperando ele começar o discurso. E aí você pensa assim: cara, esse cara, como é que ele vai começar o discurso se apresentando? A minha expectativa era que ele começasse o discurso dele assim: essas são as últimas palavras de Davi, o grande rei, o cara que venceu exércitos, o cara que levou as fronteiras de Israel a limites nunca antes atingidos, né? Falasse alguma coisa dos feitos dele, afinal ele está indo embora. Não, o discurso dele começa o seguinte: essas são as últimas palavras de Davi, 2 pontos. Palavras de Davi, filho de Jessé. Cara, todo mundo sabe quem é o teu pai, cara. Teu pai nem está aí mais para escutar isso daí. Você viu que ele não falou assim: essas palavras do rei Davi? Que no coração de Davi não existia lá, encadeada lá dentro, fechada, trancada, atrelada uma coroa. Não existia nada, só existia honra.
Então eu sou o Davi, o filho de Jessé. O mesmo jeito que ele se apresenta lá no começo, quando ele derrota Golias, é o mesmo jeito que ele está lá com o pé na cova se apresentando. Não é lindo isso, gente? Isso é lindo demais. E aí, em segundo lugar, você vai ver que Davi não foi honrado pelo rei Saul. Gente, o que Davi fez a serviço do rei Saul? Ele botou o pescoço a prêmio na guerra, várias e várias e várias vezes. Se Davi não aparecesse lá, fazia 40 dias que Golias estava humilhando o rei e o seu exército. Mas Davi apareceu e livrou a cara do rei. E quantas batalhas Davi lutou por Saul, cara? Quantas vezes? Então, se tinha alguém que tinha expectativa de falar, não, agora o rei realmente ele vai me honrar e tal, esse alguém era Davi. Mas sabe como é que o rei retribuiu o corajoso serviço de Davi? O rei ficou enciumado e retribuiu jogando lanças contra Davi. Por 2 vezes o rei fez tudo o que podia para encravar Davi na parede com a lança. E aí, porque quando o homem não reconhece a honra dos outros, ele começa a usar, quando ele começa a procurar só a própria honra, ele fica doido. O caminho mais curto para a loucura é você começar a promover só a própria honra e não enxergar mais a honra de ninguém. E agora Saul está enlouquecendo, e aí você pensa, tá, mas como é que o Davi reagiu ao Saul? Ele pegou a lança e atirou em legítima defesa? Não. Davi nunca atirou uma lança contra Saul. As lanças tinham um sentido único. Só vinham de Saul para Davi. Nunca foi uma lança de Davi para Saul. E até o momento em que foi insustentável, e aí Davi teve que fugir de Saul. Mas Davi nunca desrespeitou Saul. Ele preferiu fugir, assumindo supostamente uma culpa. E quando ele se afastou, ele não se afastou igual, né, o diabo que arrastou a terceira parte do céu consigo. Davi não tinha o espírito de rebelião. Davi não queria que os outros... Não, mas vem cá, você precisa me entender o meu lado. Ele não estava preocupado com isso como a gente faz. Davi foi embora, sozinho. E ali começou anos e anos e anos da história de Davi, que eu e você costumamos ler na Bíblia como os anos que precederam o seu reinado, mas para ele eram os últimos anos da vida dele. Não 1 ou 2 anos, 3, 5. Alguns estudiosos dizem que ele tinha 17 anos quando matou Golias, e, portanto, ele foi coroado aos 30 em Hebrom. Foram 12 ou 13 anos de fuga, onde ele passou fome, sede, ele se tornou o inimigo público número 1. Ele tinha cabeça a prêmio, tinha cartazes de recompensa por esse jovem desgraçado, que se afundava nas valetas da Judéia para fugir desse rei tirano e do seu mega exército. E nas cavernas onde Davi se escondia, havia solidão profunda. Por que, Deus? Eu não fiz nada para merecer isso. Até quando, Senhor? E foi na solidão daquelas cavernas, com Davi esmagado, fedido, faminto, que nasceram os Salmos. Fonte de consolação para milhões no mundo inteiro, 3.000 anos depois que esse jovem viveu e passou por isso. É demais essa história para mim. E aí nós vamos ver um dos momentos mais dramáticos da vida de Davi. E aqui eu finalmente cheguei no texto que eu queria. Eu vou ser breve, tá? Você vai pensar, cara, agora que ele vai chegar na mensagem, nós vamos sair daqui. Não, calma, fica tranquilo. 1 Samuel 24 diz o seguinte: veja o momento de tentação mais dramática de Davi, nesse cenário que nós estamos falando, tá? Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, pelos cumes dos penhascos das cabras monteses. Estou lendo 1 Samuel 24. E no caminho chegou a uns currais de ovelhas onde havia uma caverna. E Saul entrou nela para aliviar o ventre. Você sabe o que ele foi fazer, né? Foi isso mesmo. Ora, Davi e os seus homens estavam escondidos aos fundos da caverna. Parece cômico, não parece? Acho que Davi pensou, não pode piorar. Aí entra o Saul na caverna, velho. Arreia as calças, né?
Então os soldados de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Cara, nessa hora de tentação para desonrar aquela figura de autoridade que está fazendo cocô, que está fazendo bosta, sempre vai surgir uma vozinha dizendo: pô, agora tu tem toda a razão. Nossa, agora você vai detonar, porque isso daqui não dá, né? Olha aqui a M que o cara está fazendo. Momentos onde as nossas figuras de autoridade estão cometendo erros, são momentos de grande tentação para nós. Ali é a hora H da nossa prova. E às vezes essa vozinha vem até vestida de uma espiritualidade, não vem? Não, porque você vai ter vitória. Não, porque agora você vai alcançar essa promessa. Deus tem algo melhor para você. Vamos continuar. Davi levantou-se e furtivamente foi e cortou a orla ou a ponta do manto de Saul. Sucedeu, pois, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Você percebeu que ele já voltou para a posição de honra? Ele não está enxergando ali um cara fazendo caca. Ele já está enxergando quem? A dignidade da posição. Cara, ele pode ter enlouquecido, mas ele é o rei. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. E depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: agora olha como Davi vai falar com Saul. Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi inclinou-se e lhe fez reverência com o rosto em terra. Cara, esse Davi está de brincadeira, né? Você faria uma reverência a quem está querendo te matar? Só pela posição de dignidade que ela ocupa? Davi fez. Chamou de rei, chamou de meu senhor e botou o rosto em pó. E aí ele continua dizendo no versículo 11: olha meu pai. Chama o cara de pai agora. Olha meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de eu haver cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. E tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? Primeiro a gente tem que chamar e reconhecer que é pai, que tem a posição que ocupa, para depois o pai reconhecer a posição que a gente ocupa. A gente quer que o pai reconheça tudo, que a mãe reconheça tudo, aí depois a gente dá um troquinho de honra. Não os homens e as mulheres de Deus. E chorou Saul em alta voz. Então, Davi apontou o erro de Saul? Sim. Davi não falou para os homens: não faça isso daí, ele é um querido, ele é joinha, ele só esqueceu de tomar o remédio. Não. Ele foi para a beirada da caverna e falou: você está querendo me matar, eu estou sem culpa, você está errado. Deus vai julgar entre nós dois. Certo? Mas você viu a agressividade em Davi? Você viu Davi querendo ir lá esfregar na cara dele? Está aqui, ó, seu desgraçado, seu nada, seu cagão, só faz cagada. Você viu isso em Davi? Davi se inclina com o rosto em terra. Cara, isso aqui é tão anti-espírito do mundo moderno, gente. O Espírito de Deus é loucura para os que perecem. Então, Davi não foi para humilhar, para ridicularizar, sabe? Davi fez com humildade, com reverência, não recolhendo toda a violência. Então, não espere que Saul reconheça a tua dignidade para tu também reconhecer a dignidade dele. Parta de você. Parta de você. Em nome de Jesus.
Agora, é interessante porque Davi, sabe, ele vai se aproximar com sutileza. Os caras falam ali na orelha de Davi: vai lá, Davi, não deixa barato, cara, e Davi, tá, vai lá. Aí Davi pega a navalha lá, o canivete, não sei, e fala assim: não posso também deixar o cara 100%, né? Eu vou lá, mas assim, eu vou cortar só uma pontinha do manto. E o que aconteceu? O que a Bíblia diz que aconteceu quando ele cortou a pontinha do manto, gente? Doeu-lhe o coração. O sentido ali do original hebraico tem a ver com golpe. É como se ele tivesse levado um golpe no meio do coração. Em outras palavras, Davi foi lá sutilmente e tal, né? Para cortar, não vou cortar a cabeça do cara, eu só vou cortar o pontinho do manto, cara. Se eu fosse soldado de Davi, eu falaria assim: cara, você pegou muito leve, cara. O cara merecia muito mais. Cara, você está sendo muito bonzinho, Davi. Aí Davi foi lá então só para tirar uma pontinha do manto e tal, e de repente o Espírito Santo vem e acerta uma marretada no coração de Davi, como que dizendo: não faz isso. Davi, o que eu fui fazer, cara? O Espírito Santo está gritando hoje dentro do teu coração a mesma coisa. Não, mas é só a pontinha do manto, eu só estou dando uma ridicularizadinha de leve, estou tirando um sarrinho, uma piadinha interna de mim para mim mesmo. Está fazendo caca. O que você vai fazer? Não vai falar nada? Aquele manto real usado pelo rei, que ele estava cortando, não tinha como remendar. Você sabia disso, né? Nenhum rei usaria um manto real remendado. Então, quando ele quis cortar a pontinha do manto, na verdade ele estava estragando aquele manto todo. Aquele era o manto de um rei. Você sabe quem devia usar esse mesmo manto um dia no futuro? Davi estava cortando o seu próprio manto. Aquele manto ia ser dele, cara, na hora certa, no tempo certo. Quando a gente desonra os outros, a gente não está só causando prejuízo para os outros, a gente está causando prejuízo para a gente mesmo. A gente está semeando errado, cara. Davi estava cortando o seu próprio manto no futuro. E se você for para as Escrituras, você vai dizer: agora o Theo vai forçar a barra. Não. Se você for para as Escrituras, você sabe o que simboliza manto? Cara, eu te desafio, de Gênesis até Apocalipse, a você estudar qual é a simbologia de túnica, manto e vestes. E começando em Gênesis 3 e acabando em Apocalipse 19, você vai ver que o Espírito Santo sempre continua a mesma simbologia. Manto significa dignidade, justiça, dignidade e honra. É o símbolo da roupa. Por isso que quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Eles se sentem nus. Quando eles tentam se coser, são incapazes. Diante de Deus, aquilo não vale nada. Então Deus providencia pele de um animal para cobrir a vergonha deles. Cristo sendo pregado ali no Jardim do Éden. E você vai pelas Escrituras, aí você vai ver José dando para reconhecer a dignidade, a justiça de José. O que é que ele faz? Ele dá uma túnica cara, ou seja, uma túnica colorida, porque na época coisa colorida era o olho da cara. E os seus irmãos, quando atacam ele, que fazem? A primeira coisa que fazem, rasgam as suas vestes. Então, durante todas as Escrituras, você vai ver Deus não deixando a roupa do seu povo no deserto envelhecer e estragar, porque Deus zelava pela dignidade do seu povo peregrino. Você vai ver o mesmo princípio nos 3 jovens lançados na fornalha sobreaquecida de Nabucodonosor em Daniel, quando a Bíblia diz que Deus honrou a dignidade da posição daqueles fiéis servos dele, e que no fogo não tocou nem na sua roupa, e nem cheiro de queimado havia na sua roupa.
Você vai ver em Isaías 64, o profeta dizendo: os nossos atos de justiça própria são como trapos de imundícia, não valem nada, nós estamos nus, pior do que nus, nós estamos nus e podres ainda, com os farrapos que estamos. Então você vai ver isso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia você vai ver quando Satanás pega um homem, e o que ele faz? Ele rasga as próprias roupas naquela pessoa, diminuindo a dignidade daquela pessoa. Aliás, Satanás tem feito até isso hoje, basta você passar na frente de uma balada. E quando você vê as pessoas sendo chicoteadas em praça pública, porque não são dignas, primeiro eles arrancavam as roupas. Quando um homem ouvia uma tragédia que tirava a sua dignidade, ele rasgava as próprias roupas. Você está vendo o Espírito Santo construindo o mesmo princípio em todas as Escrituras? E no Novo Testamento é a mesma coisa. Quando o filho pródigo volta para casa esfarrapado, qual é a primeira coisa que o pai dele fala? O pai dele se vira para os servos e diz o quê? Tragam vestes novas para o filho que era pródigo, mas que agora voltou. O seu comportamento não vai ser mais como antes. É por isso que Jesus vai falar passagens assim que são meio estranhas, tipo assim: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. O que ele está dizendo? Cara, não adianta você querer conciliar a sua vida de injustiça, de pecado, de avacalhação e costurar junto com uma vida de sábado à noite bonitinha aqui dentro, porque você só vai ser no prejuízo maior ainda. Mas Apocalipse 3 vai dizer o quê? Que aquele que vencer será vestido por mim de branco, de Jesus. Como é que era a roupa de Jesus? Você sabia que o Espírito Santo ele preserva tanto os seus tipos, que existe uma descrição de como era a roupa de Jesus? Cara, não é incrível isso? Vamos ler? Olha só, deixa eu ler para você. Os soldados, João 19, estamos acabando, tá? Os soldados, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e a dividiram em 4 partes. Que roupas eram essas? São as roupas interiores. Você sabia que o crucificado era crucificado pelado? A gente vê, né, Jesus com aquele mantinho aqui, tipo uma sunguinha de pano assim. Não, porque o crucificado não tinha dignidade mínima reconhecida, então as suas vergonhas eram expostas, o cara era crucificado nu. Então os soldados repartem as suas vestes e tal, e aí eles dizem: a túnica é o que ia por cima, a túnica porém era sem costura, tecida de alto a baixo. Porque isso fala do caráter do nosso Senhor. Você está entendendo? Como é que era o caráter do Senhor? Alguma vez ele precisou se remendar? Alguma vez ele deixou furo? Não. Nosso Senhor tinha um caráter sem costura, tecido de alto a baixo. Não é maravilhoso, irmãos, o Espírito Santo na Escritura? E a última referência é Apocalipse 19, né? Quando vai dizer da noiva do Cordeiro. Não é maravilhoso isso daí? Que ele tenha se despido para nos cobrir? E aí, Apocalipse 19 vai falar da noiva do Cordeiro e diz: foi-lhe dado linho fino, puro e resplandecente, para se vestir. E o linho fino representa os atos de justiça dos santos. Veja, o próprio Espírito Santo coloca uma legenda, né? Se você não entendeu, se você leu a Bíblia toda, parece que o Espírito Santo está falando, se você leu a Bíblia toda e não entendeu o que significa roupa simbolicamente, deixa que eu te deixo uma legenda aí para ti. É o seguinte: o linho fino representa os atos de justiça, representa o teu comportamento, representa a maneira como você vai se comportar, com dignidade ou não. Então o que Davi estava fazendo quando cortou a ponta do manto de Saul na caverna, gente? Ele estava fazendo o que a gente faz. A gente é especialista em diminuir o comportamento do pai, da mãe e da figura de autoridade. Ah, mas eu não agrido meu pai. Ah, mas eu não xingo e não bato na minha mãe. Tudo bem, você nunca vai aparecer no telejornal, mas o Espírito Santo enxerga como no escuro da mais profunda caverna você sutilmente está cortando a ponta do manto. Ai, que bom se morresse. Ai, você não sabe, menina, meu pai, a minha mãe, olha, ridícula. Ai, que raiva, vontade de pegar pelo pescoço. Não é assim que nós fazemos?
O Espírito Santo não nos aprova, queridos, sabe? Não nos aprova, porque a gente diminui a justiça, a dignidade e a honra dos nossos pais. E além da desonra a ela, nós estamos diminuindo a nossa própria honra no futuro. Quando a figura de autoridade vai ser eu e você, com o mesmo manto que nós estamos cortando hoje. Então o coração de Davi doeu. O coração de Davi doeu e ele se arrependeu. Você viu que ele foi para a ponta da caverna, se humilhou, botou o rosto em terra. E apesar das suas dificuldades, Davi foi um homem aprovado por Deus. Então quando Davi chegou àquele trono, finalmente, ele era um homem cheio de dignidade na posição. Agora, é verdade ou não é que Davi, mesmo chegando lá com dignidade, ele não foi perseguido? Foi. O próprio filho de Davi, Absalão, tentou matar o pai. Tentou cortar não o manto, mas a cabeça dele. Mas Davi nunca lutou pelo trono. Davi nunca se preocupou em defender a própria honra, porque ele sabe que quem Deus coloca na posição tem a honra defendida pelo próprio Deus. O próprio Deus é vingador dessas coisas. Fique de pé, por favor. Poxa, mas por que eu tenho que sofrer tanto assim, pastor? Porque somente uma pessoa que se preocupa em honrar os outros e não se preocupa em honrar a si mesmo, está pronta aos olhos de Deus para ser um vaso usado para a honra de Deus. E é por isso que quando subiu ao trono, Davi nunca lutou para preservar o trono, mas Deus preservou a casa de Davi. Davi sofreu, gente, para que Davi não se tornasse Saul II. Davi sofreu para não se tornar o Absalão II. Davi sofreu para que ele se tornasse o homem segundo o coração de Deus. E se a gente não aprender isso, a gente nunca vai aprender nada. A Bíblia diz de Jonatas, filho de Saul, era o melhor amigo de Davi. Sabe o que fez Jonatas? Jonatas morreu do lado do pai, no campo de batalha. Jonas sabia que o pai estava perdido, mas o pai era rei. E então ele disse: a posição do rei diz que quando ele me convocar para a guerra, eu vou, mesmo que eu morra. Porque mesmo que eu morra lutando pela honra do meu pai, que em si mesmo já não tem honra nenhuma, eu lutarei e morrerei como um homem de honra. Deus está te chamando essa noite para ser um homem de honra e uma mulher de honra. E você está esperneando, porque você acha que realmente a caca dele e a caca dela te dá toda a justificativa para você decepar, decapitar e fazer justiça com as próprias mãos. Mas o Espírito Santo está falando conosco essa noite e está nos convidando para dizer: olha, não ataque, saia do ringue, honre pela posição de dignidade e entregue tudo ao Senhor. Aquele que se humilha, Deus exalta no tempo certo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos veja como a tua noiva vestida com atos de justiça. E justiça não a justiça de um justiceiro que sai decapitando os pecadores ao seu redor, mas a justiça que entende que é justo a pessoa receber dignidade e respeito pela posição que tem, mesmo quando nós não simpatizamos com ela. Nós nos humilhamos e pedimos perdão ao Senhor essa noite. Pedimos que teu Espírito Santo dê esse golpe no profundo do nosso coração e a gente aprenda, Senhor, a ser mais grato, mais humilde, pessoas de honra até a morte. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus.